Bem-vindo ao Chosencast. Estou aqui com o pastor Rainerson Israel e também com o pastor Tiago Bahia. A gente está aqui numa mentoria pastoral, mas a gente quer ampliar o alcance daquilo que a gente tratou aqui. A gente está falando sobre isolamento, muito pautado por algumas semanas de mentoria que o pastor Juraci Bahia, autor do A Boa Parte, tem ministrado para turmas de mentoria pastorais, e a gente entendeu o valor de compartilhar isso com você também. Eu passo a palavra ao pastor Rainerson, para que ele possa se apresentar, falar um pouquinho dele. Ok, meu nome é Rainerson, é um nome complicado, mas Sim. Foi o que eu fizeram, né? Se treinar bastante. Eu não tive culpa, né? Eu queria dizer isso aos irmãos. Eu nasci em 1984, então eu tenho 38 anos de idade. Como pastor desde 2008, faço então no ano que vem 14 anos de ministério. Sou pastor na Igreja Batista Casa Viva. Tenho uma alegria enorme de pastorear essa igreja, essa família. E é isso aí. Ótimo. Tem a minha esposa, Priscila. Opa! Meus filhos, o Luca, a Rebeca e agora, minha esposa está grávida, a Isabela. Logo não será mais Rainerson, será Abraão, né? Mas pastor Tiago, por favor. Meu nome é Tiago, eu sou pastor da Igreja Batista Bingen. Sou casado com a Jéssica, sou pai do Felipe e da Sofia. E agora a Larinha, minha cunhadinha, está com a gente também, morando com a gente. Então está sendo uma oportunidade bem legal aí para viver em família de uma forma mais ampla possível. Sim. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, hoje a gente estava aqui ouvindo o pastor falar sobre isolamentos, né? O grande tema, mas você falou primeiro sobre isolamentos inesperados ali, muito em Êxodo, né? Estava falando ali, você fez uma pergunta que eu trago agora à mesa para ampliar esse alcance. Os momentos de solitude são necessários? Quais são os maiores benefícios disso? Baseado naquilo que nós vemos ali no texto de Êxodo, capítulo 19, aí você nos contextualize. Tá certo. A gente está trabalhando, né, pastor Lucas, sobre esses dias, né? Não só eu, mas outros pastores que vieram compartilhar com aqueles que estão sendo mentoriados, né? Nesses acho que são 3 dias que... Você começou na segunda noite... vai até quarta, né? Vai até quinta de manhã. Quinta de manhã. Então, 3, 4 dias que vocês estão tratando desse tema, né? Sim. E hoje eu coloquei 3 tipos de isolamentos que são possíveis na experiência do Sinai. Então, eu trabalhei a questão do Sinai, né? Por exemplo, o Êxodo 19, que Moisés é convocado por Deus para receber no Sinai as leis, os mandamentos de Deus. E lá é muito claro o texto, né? É o momento de Deus com Moisés. Ninguém poderia subir naquele monte, né? Era uma experiência de Moisés com Deus. Então eu tratei sobre esse isolamento necessário, que é esse tempo que a gente tem que cultivar com Deus. Sim. Então eu diria o seguinte: aquela experiência que Moisés tem no Sinai e a experiência que você faz, a câmera é aquela ali, né? É ali mesmo. Então tem que olhar para ali, né? Então, a experiência que você faz com Deus dentro do seu quarto, ou subindo o monte, ou indo para o seu trabalho no carro, né? Aquela experiência que você está sós com Deus, recebendo de Deus, né? Se relacionando com Ele, isso é fundamental para a vida cristã. Sim. Acho que a vida cristã seria muito, eu diria, muito desértica sem a experiência do Sinai. Olha que o Sinai está lá no meio do deserto, na experiência de caminho do deserto. Tem sempre algo acontecendo no deserto que vai marcar a nossa história. Às vezes é uma história de um grande grupo, mas nesse momento ali em solitude, né, como você mesmo falou, para marcar a vida daquele grande líder, ele, vamos dizer, agregar a vida dele algo a mais. Isso não é só para os pastores, né? Para todos nós, servos de Deus, não é isso, Tiago? Exatamente, muito bom. E é algo que a gente vê na própria forma de viver do nosso Senhor Jesus, né? Você vai olhar para Jesus, fugindo um pouco da ideia do Sinai, mas entrando na ideia da solidão, de estar a sós com Deus, é algo que você vai ver repetidas vezes nos textos dos evangelhos, né? Que todos estavam atrás de Jesus e Jesus ia para um lugar deserto. O Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Tem um relacionamento com Deus, né? Sim. Então você vai ver isso repetindo várias vezes, né? Mestre, onde você estava? Todos te procuram. Pedro questionando.
E quando você vai, por exemplo, em João, você vai ver algo interessante acontecendo, né? João faz a narrativa que eles tinham por hábito ir no Getsemane, né? E talvez por isso Judas saberia onde encontrá-lo. Mas por que ir com esse hábito de ir ao Getsemane, fazer algo que provavelmente ele fazia com muita frequência em um lugar deserto, estar com seu pai, falar com seu pai, se relacionar com seu pai? Sim, talvez por essa vida acelerada que a gente acaba tendo também às vezes, né? Por exemplo, na tela de um celular, ela repete mais de 60 vezes uma foto, né, por segundo, né? 60 fotos por segundo. Algumas mais qualidade, 120 vezes, e outras ainda mais. Enquanto por um instante você olha, você não percebe que aquilo repetiu quase 60 vezes diante dos seus olhos, provocando uma aceleração já de pensamento, uma série de questões. Eu vejo que essa questão ela está um tanto perdida, da solitude, né? A solidão ela existe, mas a solitude, né, com Deus ali, aquele momento, como você falou, do quarto, é necessário, de contemplação. E eu queria pensar que provavelmente isso não seja algo fácil nesse momento que a gente está vivendo. Eu sei que é necessário, mas Moisés ele chega ali para aquela demanda, e aí, como o pastor falou ali, né, as coisas lá embaixo funcionando, né, de forma inadequada, traduzindo melhor. Não vou dizer, né, que o pau estava quebrando, já disse. É fácil, como fazer isso? Como conseguir nesse mundo acelerado, sendo líder ou mesmo uma pessoa que está ali na igreja, né? Um cristão, para discipular, para participar da vida da igreja? Como organizar tudo isso, pastor? Eu acho que a primeira coisa é a confiança mesmo que a gente nutre em Deus, né? Porque se a gente se acha responsável por tudo, a gente nunca vai conseguir ter um tempo a sós com Deus, porque a gente acha que a gente vai conseguir evitar o conflito, que a gente vai conseguir evitar o problema, que o casal da nossa igreja não vai ter problema, que o filho, né, daquele casal tão abençoado não vai se desviar. E essas questões, elas sempre acontecem. Né? Não tem como controlá-las. Né? Por exemplo, você deu o caso aí, né? Moisés estava no Sinai com Deus, numa presença extraordinária, ninguém poderia subir. E o texto de Êxodo 32 mostra que estava lá Arão e os demais construindo um bezerro de ouro. Quer dizer, não tem como controlar essas questões que são inerentes à vida, né? Elas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. Então, eu acho que vale a pena confiar, né, na presença de Deus, né? Deixar que o nosso coração, a nossa mente se alimente desta fé para que a gente possa ter esses momentos sem as distrações das coisas que vão acontecer. E será que nós não acabarmos indo para esse local de relacionamento com Deus pode ser visto como um reflexo de pouca compreensão, de pouca confiança nesse Deus? Não dependência? De não dependência desse Deus? Eu estou perguntando mesmo por uma questão de curiosidade, para você entender como que a gente enxerga. Pessoas que não caminham com esse Deus, mesmo sendo criados dentro de uma religião que convide a isso, né? Será que isso faz de nós, ou de qualquer pessoa que resolve uma caminhada solo, sem esse a sós com Deus, que o próprio Cristo, a gente viu, dedicou, será que isso reflete um pouco esse desprendimento, esse descolamento desse Deus? Ou não necessariamente? É só uma questão cultural mesmo, ou falta de hábito? Como é que será que a gente vê isso? Eu acho que em algum momento a gente entra num looping, né? Que a gente tem que fazer, esquece de ser. E nesse afã de fazer, até pelo amor, aquilo que a gente dedica, aquilo que a gente quer ver dar certo, a motivação, não diria que ela chega a ser uma motivação ruim, remir o tempo, né? Ser um tempo de aproveitamento máximo, né? E a gente só pode ter isso, você citava o livro do Richard Foster, né? Sobre as disciplinas, se a gente tem essa disciplina de contemplar, de aquietar a mente, como desacelerar? Como a gente conseguir ouvir e discernir aquilo que Deus está falando sem esse momento? Deus quer uma atenção. Eu falo para o meu filho lá em casa, o Davi, que quando a gente está conversando, né, eu falo, filho, olha dentro dos meus olhos, leva isso para a sua vida. Quando você estiver falando com alguém, resolvendo algo, imagina o Pai Celestial, ele quer ter aquele tempo com a gente exclusivo, né? Ele, mais que ninguém, é merecedor disso. Enfim, olhando para essa perspectiva, eles estavam lá fazendo bezerro de ouro.
Eles também estavam ocupados, né? Será que se a gente tivesse junto com eles, não estaria fazendo a mesma coisa? Não é? E a gente tem que, acho que se atentar, quer dizer, não é sempre a questão da falta de confiança, mas também a falta de confiança te leva a querer solucionar todos os problemas. Sim. Né? E a gente não dá conta. É humanamente impossível dar conta de solucionar todos os problemas dentro da sua casa, né, com a sua esposa, com os seus filhos, né, dentro da igreja, né, no seu trabalho, às vezes uma perseguição que você sofre dentro do trabalho. Quer dizer, como é que você controla isso? Nossa, impossível. É impossível. Você às vezes está cercado desse problema. Você vê, está dentro da moenda. Já está ali dentro. E aí? O que você vai fazer? Então, às vezes vale a pena você passar pelas experiências de solitude. Né? Por exemplo, Jesus, né, em Mateus 4, eu acho que é Mateus 14, eu posso estar enganado, mas depois vocês fazem a edição lá e colocam o texto certinho. Mas Jesus é informado sobre a morte de João Batista e ele procura um lugar a sós, mas ele tem que assistir aquelas pessoas que estavam ali do lado dele. Acho que ali acontece, se eu não me engano, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Você está olhando, verificando, né? Então, é isso mesmo? Aí se alimenta lá aquela multidão de 5.000 pessoas, pães e peixes e tal, não sei o quê. E ele procurando um lugar a sós. Até que ele consegue alimentar, porque o ministério de Jesus foi serviço o tempo inteiro. E ele despede a multidão e pede os discípulos para atravessarem para o outro lado. Nossa. E aí, quando os discípulos atravessam por outro lado, ele consegue chegar naquele lugar que ele precisava chegar, que era o lugar de solitude. Ele precisou ter... né? Para chegar lá. Ele alimentou todo mundo, ninguém saiu com fome. Deixou tudo organizado. Não é de qualquer jeito, então, né? E aí despediu os discípulos e foi ter um tempo a sós com Deus. Sim. Né? E eu acho que é isso, na vida a gente tem que ser isso, né? A gente tem que organizar as coisas, inclusive organizar a nossa agenda para a gente ter esse tempo a sós. Ele falava de um livro, eu anotei aqui, né? E gostei muito que você falou sobre ele. A Sociedade do Cansaço. Será que essa não organização de agenda, Tiago, a gente acaba entregando a nossa agenda a esse looping, ou na mão dos outros, né? Os outros possam nos amar muito, querer estar com a gente, seja você um pastor ou uma pessoa que não está liderando igreja nenhuma, mas você também precisa de uma organização de tempo. Será que essa sociedade agora, né, do cansaço, depois você possa falar sobre o livro, não está faltando organizar a agenda? Com certeza, com certeza. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê uma vida muito intensa e muito direcionada ao serviço, quase que exclusivamente a isso. Sim. Mas Jesus, ele tinha algo muito claro, que era a missão e a consciência de finitude da missão dele. Então você vai ver Jesus trabalhando com muita intensidade. Essa narrativa de Mateus 14, quando você junta com o evangelho de Marcos e Lucas, você vê que os discípulos tinham acabado de chegar. Ele envia os discípulos para pregar e eles voltam animados, ansiosos. Eles queriam ter um momento a sós. E aí, quando vê, a multidão está em volta deles, né? E eles vão para um lugar deserto e a multidão vai atrás deles para esse lugar deserto. E aí Jesus despede a multidão, alimenta a multidão, despede a multidão e manda os discípulos para um outro local. E aí ele vai viver esse momento. E é muito interessante porque você vai ver várias narrativas de Jesus, muitas vezes extremamente cansado. Você vai ver a narrativa dele dormir no barco, você vai ver narrativas dele estar cansado, ele estar com sede. Óbvio, narrativas que estão dizendo, né, da humanidade, destacando a humanidade de Jesus. Mas você percebe que são narrativas que mostram que Jesus estava vivendo intensamente aquilo. Ele tinha, vamos dizer assim, uma meta, né? Uma meta, um ponto a chegar. Aquele momento de chegar. E às vezes não entender que em alguns períodos da vida nós vamos ter que nos dedicar muito mesmo, né? E se nós não tivermos essa disciplina de organizar as nossas vidas, isso pode ser muito mais custoso do que deveria ser, né? Outro dia eu estava conversando com o pastor Heinerson. O pastor Heinerson estava plantando 2 igrejas ao mesmo tempo, né? E eu tinha acabado de plantar a igreja na qual eu sou pastor. E aí a gente estava descendo de carro e ele falou assim: Tiago, a gente é muito doido de estar fazendo isso tudo de uma vez só. Eu falei: Raninho, se a gente não fizer isso agora, a gente vai fazer quando? Porque daqui a 25 anos a gente não vai ter
físico para isso, né? Verdade. Então, acho que a hora de se morrer de trabalhar é agora mesmo, porque depois a gente... Tem um momento de desfrutar, de ver isso. Exatamente, de ver o resultado do nosso serviço, nosso trabalho, né? Sim. Mas se isso não for equilibrado, isso cobra um preço muito caro depois. Sim. Né? Abrevia, né? Abrevia demais, Pode até abreviar. a vida às vezes, né? Dependendo do quão intensa você estiver naquele processo. Então, acho que quando a gente equilibra as coisas, quando a gente consegue ser de fato dedicado a uma agenda, a saber, é uma coisa que eu acredito que o Hanson vive muito, uma dificuldade em falar não posso. Né? A palavra mágica, não. Se a gente não coloca isso em prática, infelizmente a gente acaba atropelando coisas que são essenciais, como estar a sós, contemplando o que Deus está fazendo e contemplando o próprio Deus. Né? O pastor Juraci falava ontem, e você assim, fez uma conexão muito legal dessa arte de se tornar desnecessário. Né? A gente quer muito ser necessário, né? O ser humano quer ser necessário, quer ser lembrado, quer estar no destaque, mas eu acredito que possa se aplicar isso em muitos outros ambientes além da igreja, de alguém que tem uma agenda bem feita, alinhada com esses planos de Deus, né? Eu falo que Deus tem a agenda perfeita, né? Ele não atrasa, não vai chegar adiantado, é o momento certo. Se essa questão de produção de líderes, de organizar as coisas para poder chegar no momento que você falou que Jesus chegou, se não é dessa forma que a gente deveria trabalhar, a gente sabe, parece que está consciente, mas não torna prático. Por que disso? Eu acho que às vezes a gente tem um espírito centralizador demais, né? Ou um perfeccionismo exagerado, e aí você não consegue contar mentalmente com os outros. Você não consegue acreditar que os outros vão dar o resultado que você dá, ou até melhor. Ou até melhor. Tem uma frase do Fernando Pessoa, através do Álvaro de Campos, né, que ele tinha vários heterônimos, tipo personagens autores que ele criava e que escrevia. E ele diz assim: ó sombra fútil chamada gente, sem ti tudo correrá sem ti. Ou seja, se você faltar, tudo continua, né? A tradução. Traduzindo, se você morrer, o sol vai continuar nascendo. Fica bem tranquilo. Que palavra libertadora. Tem pastor que pensa assim: nossa, se eu morrer, o que vai ser dessa igreja? Se eu verdade. Morrer, vai vir outro pastor, ele vai ressuscitar no terceiro dia, achando que ele é Jesus, né? Acho que é meio por aí. É muito por aí, infelizmente. Você falou aqui pra gente hoje sobre Elias, né? Em 1 Reis, capítulo 19. Naquele momento que ele tem aquela grande conquista, aquela grande vitória, e depois ele se recolhe em uma caverna. Uma história bem conhecida, né? E ficou uma pergunta à mesa, e ele fez algo assim muito interessante, ele falou, e eu segurei isso, né? Por que Elias sentiu medo? Eu queria que vocês aí, né, pudessem contar, vocês que estavam lá na caverna com Elias, conte pra mim por que Elias sentiu medo. É o que eu chamei de isolamento inesperado. Inesperado, né? exatamente. Ele desafiou 850 profetas e saiu vitorioso. São 850 profetas, né? 450, dos quais 450 eram de Baal, né? Sim. Tem aquela passagem também, segundo Reis, capítulo 1, né, de Acasias, que manda os oficiais trazerem Elias, que tinha dado um veredito de morte para Acasias, né? Sim. E ele manda fogo do céu, consome o primeiro oficial, os seus 50 soldados, também o segundo. Que homem é esse, né? Que homem é esse? O tempo. O fogo, Vai mexer com um homem desse? Se a Jezabel viesse, manda, cospe fogo agora. Quer dizer, acabou. É um profeta, só que ele sentiu medo, é o que o texto diz. Não dá para escapar do texto bíblico. Sim. Ele sentiu medo e realmente, às vezes... É o que eu falei na conversa, Tiago, na conversa com os pastores. Os pastores às vezes tendem, né, e os líderes também da igreja, não só os pastores, o líder de ministério, o líder de pequeno grupo, o líder de célula, eles tendem a crer que eles são heróis, que eles são invioláveis, que eles não passam pelos vales sombrios lá do Salmo 23. E às vezes vendem essa imagem, né? Vendem essa imagem. Então eles são... ninguém consegue pegar eles, e às vezes a depressão vem. E até reconhecer a depressão, o medo,
a síndrome, as doenças neuronais, emocionais, o cara vai piorando a dor, porque ele não confessa pra ninguém. Eu não posso fica resistindo, que né? eu sou fraco, né? E a moenda tá ali ligada. É humano, né? Esse é o grande problema do Superman, né? Ele não tem ele não tem nenhum a não ser a Kryptonita. Então, né? mas a Kryptonita nasce depois. O Superman, ele não tinha nenhum tipo de fraqueza. E quando a DC olha pra isso e fala assim, não, mas aí vai ficar... O cara é hiper forte, o cara voa, o cara assopra gelo, ele solta laser pelo olho. Ele não tem nenhuma fraqueza, e aí não, vamos criar alguma coisa aqui para colocar. Mas muita gente se acha o Superman primeiro, original, né? Sem nenhum tipo de fraqueza. Nunca vai aparecer nada, nem a né? Kryptonita atrapalharia ele. E é uma experiência muito amarga, porque quando você olha para os textos bíblicos, os maiores homens de Deus, eles vivem momentos muito amargos na vida e muito frágeis, né? Moisés, todos, Abraão, Elias, Eliseu, Daniel, todos os homens da Bíblia, eles viveram momentos muito frágeis, muito difíceis. Abraão, quando chega no Egito, ele combina com a Sara, ó, você é minha irmã, porque o medo. O herói da fé, né? Verdade. O pai da fé. Ele inventa essa história, né? O pai da fé não conseguiu, né, lidar com a questão de Deus o proteger de Faraó. Sim. Então, assim, eu estava fazendo uma série de mensagens sobre Davi, e como que isso é estranho, porque a Bíblia ela faz questão de mostrar essas coisas. Exatamente. Você vai lá em Mateus 1, e Jessé teve Davi, Davi teve Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Poderia, né, pra ficar a história só 1.300 anos depois, alguém tá lembrando, tá mencionando isso, né? Vivo. Por fim, eu penso que todo esse aproveitamento que a gente está tendo aqui, aquilo que você está acompanhando é uma pequena parte, né? Ou a boa parte. A boa parte, né? Procurando falar também desse livro maravilhoso que creio que contempla muito dessas situações, a proposta, né, do pastor Juraci, que já durante tantos anos, né, pai do Tiago, né, durante tantos anos tem cuidado de corações pastorais, e acho super interessante que ele nos coloque à mesa e provoque através de questões e a gente possa assim avançar. Pastor Heinerson, vou deixar você fazer as considerações finais desse encontro, depois o pastor Tiago fala, mas sobre esse tema de hoje, que você pudesse aí fechar pra gente. Então, gente, o isolamento, o Sinai, ele apresenta, olhando aqui para vocês, né? O Sinai, ele apresenta esses momentos simbólicos de solidão, de isolamento, que são importantes na vida de Moisés, na vida de Elias e de Paulo também, né? Paulo vai ao Sinai, vai à Arábia, como ele diz em Gálatas 1, e Gálatas 4 confirma, a Arábia é o Sinai. Sim. Né? Então, Paulo vai lá, né, reinterpretar a sua identidade, ele faz isso de forma intencional. Então, é importante que você tenha o seu momento a sós com Deus, que você se isole, que você faça uma autocrítica, que você reconsidere os seus passos, que você tenha tempo com Deus, né, e que nesses momentos em que a sua fragilidade estiver exposta, que você reconheça. Você é um Elias, ok que você venceu 850 profetas, mas tem hora que as ameaças chegam e elas nos fazem temer. Sim. E nessa hora vale a pena reconhecer as fraquezas e não dar um de Elias, né? Eu estou sozinho, Deus, eu estou sozinho. Calma aí, Elias. Tem 7 mil outros... Só um pouquinho aqui, Só um pouquinho, 7 mil outros cujos joelhos não se dobraram. Então, vai com calma, né? E você é gente. Você vai passar por isso, tem lá o pastor Lucas, tem a liderança, tem a igreja, né, tem o seu amigo, tem sua família. Abra o seu coração, exponha o seu coração e seja feliz. Pastor Tiago. Amém. É isso aí mesmo. É isso mesmo? Ouça isso aí. Então, olha só, você pode aí se inscrever, né, no canal da AMP Edições, aí no Instagram. Também aí na igreja, IBVila _. Me fala lá da igreja, qual é no Instagram da igreja, para você continuar acompanhando esse povo aí que tem muito agregado para nossa vida. Entre lá na Igreja Batista Casa Viva Rio ou na Igreja Batista Casa Viva em Itaipava. Então são dois Instagrams, né? Aqui de Itaipava e do Rio. Tem o do Bingen também. Fala aí. Igreja Batista Bingen.
Só isso mesmo. Só letra o Bingen aí, porque é o nome... B-I-N-G-E-N. É isso. Esse pessoal planta muita igreja. Eles têm dificuldade de lembrar de tantas igrejas que têm plantado. Mas quero deixar aqui o abraço para você e continue acompanhando a gente aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Com Deus.